Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, falando do EBD de volta, nesta feita, lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós trataremos da lição de número 9, e esta lição será ministrada no dia 1º de dezembro de 2024. O tema é promessas para pais e filhos. Vamos prestar bastante atenção no decorrer da lição neste tema. Por quê? Porque nós veremos que uma coisa não acontecerá sem a outra. Tá bom? Promessas para pais e filhos, o texto-alvo que baseia esta lição está em Efésios capítulo 6, versículos número 29, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tá bom? A verdade prática, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Sim? Nós já voltamos a tratar mais alguma coisa sobre isso. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Por que a ênfase no biblicamente? Porque ela é o nosso livro de regras de fé e de prática. Existem muitos tratados, muitos compêndios, mas a Bíblia deve ser o fiel da balança. Tá bem? 2. O segundo objetivo, conscientizar do cuidado de que os pais devem ter com seus filhos. Tá bom? Aqui é uma preocupação importante, principalmente nos dias em que nós vivemos. Os pais devem aumentar esta vigilância, consequentemente, esta preocupação com seus filhos em vários setores, em muitas esferas da vida e da sociedade. 3. Compreender as bênçãos que Deus tem para pais e filhos. Novamente, nós vamos dar esta ênfase entre pais e filhos. Então, quando falamos de promessa, nós estamos falando daquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Ora, porque não há nenhuma promessa de Deus que não seja boa no grau superlativo e que traga para nós benesses. E quando falamos de promessa, estamos falando disso, de que Deus providenciou algo ou alguma coisa para nos abençoar, para nos favorecer e para nos ajudar. Veja, no ato aqui, para pais e filhos, não há uma distinção, não há uma separação. Quando olhamos no textual, nós vamos ver a citação de que o primeiro mandamento com promessa lá no Antigo Testamento é justamente que honrar pai e mãe. Quando nós falamos de honrar o pai e a mãe, é de aquele filho que dá alegria, que traz prazer. Independente da situação, ele vai honrar. O nome dos seus pais não serão vituperados, o nome dos seus pais não serão envergonhados por causa de atitudes dos filhos. Então nós precisamos olhar para esse tempo aqui. E estas bênçãos aqui aos filhos, elas são tanto de longevidade, para que vivas jovem, para que te vá bem e vivas muito. Veja, está falando de uma vida abençoada, bem-aventurada e de uma vida também longeva, quer dizer, o Senhor proporcionaria muito tempo sobre a terra para os filhos que honram os seus pais. Tá bem? Você pode até citar alguns casos de filhos que honraram seus pais e foram, e cada um, e no tempo em que ele viveu, ele tanto honrou quanto também recebeu, e também vai receber a vida longeva de que tanto nós falamos, que é a vida eterna. A verdade prática fala que a vida em família, entre pais e filhos, ela é feita de desafios e de responsabilidades. Porém, estes desafios e responsabilidades têm que trazer em nós uma maturidade para que possamos aprender a conviver,
a controlar, a contornar estes desafios e responsabilidades. E não estes desafios e responsabilidades serem causadores de divisões entre as famílias, de rompimentos, de separações, de dissoluções de família. Não, nós não podemos permitir. Nós não podemos. Porém, a maturidade espiritual vai fazer com que nós tenhamos consciência, e nós vamos ver no decorrer da lição, que nós aprenderemos a controlar, a contornar, a consertar determinadas situações que virão. Por quê? Porque nós teremos desafios e responsabilidades. Um já foi citado nos objetivos, que é a preocupação que os pais devem ter com o filho. Veja, enquanto o filho tem que honrar os seus pais, para que te vá bem, para que vivas bem, que sejam prolongados os seus dias na terra, os pais têm que aumentar a sua preocupação. Por quê? Obviamente, as bênçãos de Deus também são reveladas sobre os pais, que cuidarem bem deste tesouro que o Senhor entregou em suas mãos. Bem, vamos mais adiante, então. Já falamos uma breve introdução daquilo que nós temos em mente para tratar desta lição. E tem a introdução da lição também, onde o pastor Elinaldo Renovato nos ensina, primeira coisa, que das promessas de Deus para pais e filhos, como nós dizemos, e ele nos lembra que os filhos são presentes de Deus para os pais. E nós vemos hoje, infelizmente, por causa, não é um privilégio do brasileiro, mas o mundo vive fora dos preceitos. E nós vemos que filhos são tratados, infelizmente, desde a concepção, alguns tratam até como maldição, como um empecilho que deve ser extirpado. Porém, a lição ela vai ser clara, ela vai nos mostrar que os filhos são bênçãos de Deus. Que os filhos são bênçãos de Deus. Não vamos entrar em méritos de circunstâncias. Mas os filhos são bênçãos que Deus dá para os pais. Tá bem? E o Senhor deixou em sua palavra preceitos de ser seguidos pelos pais e filhos, que vão garantir o quê? Relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Estão lá os desafios e as responsabilidades. Porém, o Senhor, ele, na sua palavra, ele nos deixa mandamentos, ele nos deixa preceitos, ordens, que se nós a cumprirmos, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, estes desafios, essas responsabilidades, além de serem prazerosas para nós, elas nos trarão também o quê? Relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Tá bem? Vamos mais adiante, na introdução também da lição, que vivemos um contexto desafiador, desafios, na criação de filhos. Mais desafiador ainda é relacionamentos entre pais e filhos. Uma coisa depende da outra. Por quê? O problema é desafiador na criação dos filhos, por causa das ideologias, dos pensamentos errôneos. E nós vemos que, no contexto mundial, não há uma instituição mais apedrejada do que a família. O diabo ele tenta de todas as maneiras destruir a família, porque a família é uma instituição criada por Deus. É uma das instituições do casamento, entre homem e mulher, a formação de família, que é a multiplicação do casal. Nós vemos que instituições que Deus, desde o princípio, ele colocou para o ser humano, a sociedade moderna não é de hoje, mas vemos com maior afinco esta tentativa de destruição nos nossos dias. Por quê? Porque você destruindo a família, você destrói a sociedade. Você destruindo a sociedade, você destrói uma nação. Claro, porque uma é consequência da outra.
A sociedade, uma cidade, ela é constituída de famílias. O Estado, o país é constituído de famílias. Então, a sociedade é feita de famílias. Famílias desestruturadas, desestruturadas, sociedade desestruturada. Então, está aqui o desafio. O desafio é tentar, de todas as maneiras, romper as barreiras que as ideologias estão lançando contra a família. Contra a família. Tá bom? Até o absurdo de alguém dizer que o contato de um bebê ao nascer com a sua mãe é prejudicial à criança. Ora, este primeiro contato é que vai trazer, segundo eles, criará uma dependência nociva. Como assim? Que ideia é essa? É este contato, você vê que ao nascer, está num ambiente desconhecido, mas quando ela se aconchega nos braços da sua mãe, quando ela é levada ao seio da sua mãe, ela entra agora num estado de tranquilidade, de paz, ela sabe que ela está protegida, que ela tem guarida. Quando é levada para casa, ela vai ouvir a voz do seu pai, ela vai estar nos braços do seu pai. Estou falando de famílias minimamente estruturadas, tá? Porque você vai citar um monte de coisa. Mas veja que esta tranquilidade agora, ela vai aumentar, porque ela sente-se segura ao ouvir a voz do Pai, ao estar nos braços do Pai. Ora, não destruam uma ideia tão bonita porque tem meia dúzia de irresponsáveis. Um preceito, uma ideia tão linda da parte de Deus para nós. Veja, e daí se dará o crescimento desta criança. Não precisa ser um lar rico, abastado, não. Pode ser lares simples, famílias simples. E essas famílias proverão, veja, como diz aqui, proverão relacionamento saudável, proteção e felicidade. Veja que não dá ideia nessa questão de riqueza, de superabundância de viveres, ou do que seja de bens materiais, ou móveis ou imóveis. Não. Está falando de amor, está falando de amor. E veja que a ideia, olha esta ideologia, o contato, este primeiro contato da mãe, do bebê recém-nascido com a mãe é nocivo. Que ideia mais esdrúxula, que ideia mais descabida. Onde já se viu? Eu acredito que uma pessoa dessas que nunca foi mãe, nunca será uma mãe. Um ser que pensa assim, nunca foi um pai, nunca será um pai. Eu, graças a Deus, sou um pai de 3 filhos. Tenho um neto que amanhã fará 10, 11 meses. Olha, isso vai ligando, a família ficou mais unida. Chegou uma vida nova para nós cuidarmos, protegermos. Lógico, a principal dos pais, eu sei disso, mas toda a família se une num pensamento, numa ideia de proteger aquela criança. Essa é a ideia de família. Não essa deturpação, essa monstruosidade que ora é apresentada para crianças, para adolescentes, para jovens. Por maestros, por pessoas que deveriam ajudar na formação de um ser humano sadio. Não, simplesmente destroem a mente desta vida em formação com ideias descabidas, irresponsáveis. E depois vão pôr a culpa na sociedade porque se criou um adulto deslocado de ideias irresponsáveis, de comportamento nocivo. Ora, não foi a família. Não foi a família. Foi estes externos que trouxeram ideias. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Porque essas ideias corrompem a ideia da criança.
e ela vem para dentro de casa com a ideia de que seus pais são seus inimigos, de que seus pais que o relacionamento entre eles é nocivo. Ora, e agora se torna mais desafiador este relacionamento. Por quê? Porque os nossos filhos têm que ir, obrigatoriamente, eles vão conhecer o mundo, eles têm que estar lá fora. E muitas vezes voltam sobrecarregados de informações destruidoras. E nós temos que, figuradamente, começar a tirar carrapichos e isto e aquilo das nossas pequenas ovelhas. Tirar das suas mentes estas ideias monstruosas. Por que é desafiador este relacionamento? Porque nós vivemos num mundo destruído, numa sociedade que se degrada a cada dia mais. E nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós, pais e professores cristãos, professores de escola bíblica dominical, as responsáveis pelas salas das crianças, pelos departamentos infantis, que estão sendo atacados diuturnamente por ideias descabidas do lado de fora, das nossas casas, dos nossos lares. Mas ao voltar, eles têm que encontrar o quê? Pais amorosos, carinhosos. Eles têm que encontrar conforto, talvez voltem até medrosos, voltem até assustados, e eles precisarão do nosso afago, da nossa compreensão, do nosso amor. Aí que entra o relacionamento bíblico entre pais e filhos, que é o tópico de número 1. Assim sendo, está sob a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade dos pais, a educação deles. Veja, a escola fornece cultura, a educação é berço. Pais irresponsáveis que terceirizam a educação de seus filhos. A escola vai instruí-los em exatas, em letras, vai instruí-los em ciências, mas a moral, os bons costumes, somos nós, os pais. Veja, a formação espiritual não é obrigação. Muitas vezes colocamos todo este jugo nas costas dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos irmãos que são responsáveis, mas veja, a principal responsabilidade é dos pais na formação espiritual. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Nós temos que ser modelos de rebanho. Nós temos que ser formadores de caráteres, e isto não vem com palavras, tão somente, vem na maioria das vezes com exemplos. E nós, pais, precisamos estar baseados biblicamente. A nossa vida, o nosso comportamento deve ser pautado nos preceitos da palavra do Senhor. Senhores professores, senhores pastores, senhores pais, nós precisamos voltar a ser os heróis dos nossos filhos, a sermos os heróis dos nossos netos. Eu me lembro que quantas vezes eu olhei para o meu finado pai, e ele trabalhando, e ele saía cedo, de madrugada, e às vezes estava ali no quintal fazendo alguma coisa, quando tinha tempo. E eu sempre tinha o prazer de sentar e olhar para ele e dizer: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu não sei se eu consegui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando. E agora muito mais, porque eu tenho o privilégio, Deus me deu o privilégio de conhecer os seus preceitos, de conhecer o seu amor, de sentir o amor de Cristo na minha vida. Desculpe a ênfase, desculpe o cultivo da fé. O que é cultivar alguma coisa? Veja, o agricultor cultiva os seus alimentos na terra. Cultivar é plantar, é cuidar, é fazer crescer. E depois colher bom fruto. Ora, cultivar a fé é fazer com que ela seja plantada no coração dos nossos filhos, que ela cresça, que ela se desenvolva, que nós cuidemos, que nós cerquemos.
para que a fé seja estruturada na vida dos nossos filhos e nós tenhamos filhos que tenham prazer em servir a Deus. E tenho o prazer de dizer, eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com os meus avós. Para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. O que é a herança do Senhor? São os nossos filhos. É a herança que Ele nos dá. E ele chama de tempos difíceis. Paulo, 2 vezes, em 1ª e 2ª Timóteo, nas 2 cartas, ele vai falar no capítulo 3, no capítulo 4, de um e de outro. Porque haverão tempos trabalhosos, dias difíceis, homens amantes de si mesmos, que não suportarão a sã doutrina, antes terão comichão nos ouvidos. Veja, ele não está falando somente do mundo lá fora, sem Cristo, mas ele está falando também e principalmente dentro da casa do Senhor, que os homens se tornariam amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, que não suportariam a sã doutrina. Ora, a sã doutrina não é pregada lá fora, a sã doutrina é pregada dentro das igrejas. Louvado seja Deus nas igrejas que ainda têm o prazer de pregar uma sã doutrina. Eu não estou falando de costumes, doutrina secundária, eu estou falando da verdadeira palavra de Deus, que forma caráteres, que infunde na vida, no coração dos nossos filhos, a responsabilidade de ser um cristão, de ser um portador do nome de Cristo, de ser um representante dos céus aqui na terra. A herança do Senhor seja preservada em nossos dias. Por que é tão importante o relacionamento dos pais e filhos, o relacionamento bíblico entre pais e filhos? Porque nós estamos cuidando da educação deles, nós estamos cultivando sua fé, nós estamos preservando a herança do Senhor. Subtópico de número 2, um mandamento com promessa para os filhos. Do início da aula eu falei sobre isso. Veja, assim estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Por que ela é condicional? Veja, quando eu honro meu pai e a minha mãe, aí sim, se eu não honrar, a condição está em honrar o pai e a mãe. E não é algo difícil, não é uma imposição, não é uma condição que, se eu amar os meus pais, se eu amar o meu pai e a minha mãe, eu vou honrá-los com prazer. Eu não serei motivo de chacota, de vergonha, de vitupério, de desonra, de vergonha para os meus pais. Eu preciso mostrar porque esta formação vem dos pais. E nós vemos que esta condição dos filhos honrar os seus pais vem também da ideia de que seus pais amam a ele, que seus pais se entregam. Ele tem a sensação de que os pais dariam a vida, se necessário fosse, por eles. Então os filhos vão se entregar. Veja, relacionamento marido e mulher. Mulher, ela vai se submeter ao marido, mas o marido tem que amar a sua esposa. Veja que esta questão não tem a ideia de submissão como uma escravidão. Mas veja, a mulher terá prazer em servir o seu marido quando ela sentir-se amada, protegida. Ela sabe que o marido, como Cristo deu a vida pela igreja, o seu marido também vai protegê-la a ponto de dar a sua própria vida por ela. Ora, que esposa não terá prazer em agradar ao seu marido, em estar com ele? Então nós vemos aqui também que essa promessa está condicionada a quê? A honrar seu pai e sua mãe. Há uma bênção na medida em que eles honram os seus pais, e tem mais outra coisa, em vida. Agora, não tem nada a honrar os pais depois de morto, mas se você honrou eles em vida,
Agora, se você tratou-os como... Agora não sei, eu acho que você não tem. Não tem que chamar a atenção com rituais pós-morte, ou com palavras em redes sociais no dia do aniversário ou do falecimento, seja do seu pai ou da sua mãe, se você não honrou em vida. Mas há filhos que eles entregam as suas vidas pelos seus pais. Eu digo agora no modo figurado, eles vão fazer de tudo para que seus pais se sintam bem, seja na meia-idade, seja na velhice, seja no fim das suas vidas. Mandamentos e bênçãos para os pais. Veja, nós falamos de bênçãos para os filhos, agora para os pais. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Foi o que eu disse no começo da aula. Veja, os pais, primeiro, eles precisam desenvolver, criar meios, condições, para quê? Para cuidar da sua família. Ora, o pai, ele é o provedor. A sociedade hoje tem ojeriza a este pensamento, mas o pai é o provedor. Infelizmente, há lares em que a mãe é o pai e é a mãe ao mesmo tempo. Ninguém está tirando, está baita honra que essas mães heroínas têm. Fabulosas, maravilhosas mulheres. Mas se há um homem na casa, você tem que ser o provedor. Você tem que ser homem. Você tem que proteger a sua família. Veja, cuidar. Mas esse cuidado tem que ser um cuidado à base de paciência. Porque nós tivemos as nossas fases. Os nossos filhos também terão suas fases. Ora, e aquilo que eu achei excessivo nesses momentos, nessas etapas da minha vida, eu simplesmente estirei na formação das minhas filhas. Mas não foi tudo. Não as privei de tudo. Porque, veja, tem que haver uma parceria. Dentro desta paciência vai criar-se uma parceria, uma amizade, que vai fazer o quê? Agora, esta parceria tem que ser em amor. E o que é amar? Não é ficar dando presente, não é ficar chamando de amigo, não é nada disso. Amar é seu filho se sentir protegido e saber que o pai vai fazer de tudo. Ainda que ele não tenha, eu me lembro que minha filha muito pequena, mais velha, um dia ela chegou em mim e disse: pai, quando você tiver dinheiro, nós não estávamos numa situação muito boa. Aliás, eu não estava. Ela disse: quando você tiver, olha que situação, 2, 3 anos, tiver dinheiro, você compra uma bala. Ela não falou o dia, ela falou se tiver condição. Você compra uma bala, cara. Eu não tinha um dinheiro, eu não tinha uma moeda, eu não tinha nada para dar uma bala. Eu falei para ela fazer o que ela via eu e a mãe fazendo, quando a gente precisa das coisas. E ela foi para o quarto, pequena, ela ajoelhou ao pé da cama. E eu desmoronei em cima da mesa. Literalmente, eu disse: Senhor, uma bala. Não foram 20 minutos, o meu sobrinho bateu na porta da minha casa e trouxe uma caixa daqueles uevitos, né? Uevitos, deve ser espanhol. O nome. E eu fiquei feliz, porque o Senhor não atendeu a minha oração, atendeu a oração dela, mas eu disse: faça o que você vê os outros crentes fazendo. Então nós vemos que este amor ele é demonstrado a partir do momento em que nós temos a consciência de que precisamos cultivar a fé deles.
guardá-los, protegê-los, a sua vida espiritual. E hoje, graças a Deus, todas servem ao Senhor. Graças a Deus. Continuaram desde a sua infância. Eu não estou falando isso com soberba, eu estou falando de algo que eu não estou falando, mas eu vi o resultado porque eu fiz. E você vai ver os mesmos, e se Deus quiser, resultados maiores e melhores o Senhor fará na tua vida. Mas outra coisa, e a disciplina aplicada com sabedoria. Amar ou disciplinar não é falta de amor, pelo contrário. Veja que aqui eu não estou falando de bater, estou falando de disciplina. Por isso ela tem que ser com sabedoria. Nós precisamos encontrar os melhores métodos de disciplina, os melhores métodos de conversação com os nossos filhos. Eu tive um tipo de disciplina, apliquei um tipo de disciplina nas minhas filhas. E eu acredito que elas tirarão os excessos que talvez eu tenha cometido, os erros que eu cometi. Mas não deixarão de disciplinar seus filhos, se Deus assim couber. Então nós precisamos, para quê? Para que um ambiente que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Eles não vão só crescer juntos como família, mas crescerão juntos na fé, na piedade, no amor a Cristo. E nós precisamos olhar os mandamentos e bênçãos para os pais. Veja, qual será esse mandamento? Qual será esta bênção? É ver os seus filhos bem. Qual é o pai, qual é a mãe que não vê a maior bênção que Deus pode dar a eles, abençoando seus filhos? Muitos de nós hoje chegamos a uma determinada idade que nós oramos assim: Senhor, às vezes não precisa nem lembrar de mim, mas abençoa os meus filhos, guarda os meus filhos, supra as necessidades dos meus filhos. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes não, muitas vezes os pais, eles vão crescer de uma tal maneira que vão chegar num período em que eles se esquecerão deles mesmos para querer o bem dos seus filhos. Contudo, não ficarão sem ser abençoados, porque Deus se lembrará deles. Porque sabe que agora eles estão, assim como Ele nos deu seu filho, agora os pais estão entregando suas vidas pelos seus filhos. E Deus é Pai. Ele vai saber retribuir a cada um de nós se nós cuidarmos da sua herança. Por quê? O resumo do ponto de número 1, os filhos são herança do Senhor e galardão, Salmo 127, 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Ponto de número 2, o cuidado dos pais com os filhos. De novo, nós vamos ver no ponto de número 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Uma das suas responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Então nós precisamos entender, como eu disse, que muitas vezes amarmos não é nós comprarmos coisas bonitas para nossos filhos. É nós fazermos com que eles entendam com sabedoria, com amor, que a sua vida entregue a Cristo. Ela será uma vida abençoada. Para isso Deus nos criou. Nós precisamos entender por que a palavra de Deus ela é tão importante. E que nós privarmos os nossos filhos da palavra de Deus, nós estamos privando-os da verdadeira vida. Por quê? Veja, porque a palavra do Senhor na família é base para a formação espiritual, lá dentro. Depois, moral, emocional e social. Ele será tanto um homem ou uma mulher de Deus, por dentro e por fora.
É óbvio que o que nós somos por fora é o reflexo do que nós somos por dentro. E quando nós somos bem instruídos pela palavra de Deus, este homem interior, ele vai refletir no homem exterior. Como? Uma moral saudável, sadia, emocionalmente saudável, um adulto emocionalmente saudável. Nós vemos hoje as doenças na mente do ser humano, as doenças externas, as preocupações de antigamente, cânceres, a varíola, o sarampo, doenças mortais. Nós não as vemos porque foram combatidas. Consegue-se combater com drogas, com remédios, mas as doenças na mente do ser humano, que é a esmagadora maioria das doenças, das destruições do ser humano como ser humano, estão na mente dele. E quando nós privamos o ser humano da palavra de Deus, nós estamos privando de uma emoção, de um emocional sadio. As pessoas estão emocionalmente doentes, as doenças estão na mente do ser humano. E dentro do ser humano, só Cristo pode agir, não há uma droga, não há um cuidado, dá lenitivos, sabe? Como se fosse uma aspirina para uma hipertensão gigantesca. Não tem efeito, não tem, é só... Mas quando Cristo entra, quando a palavra de Deus entra na vida do ser humano, ele tem uma boa formação espiritual, moral, emocional e social. Este adulto, sejam os nossos filhos, seja o rebanho que Deus entregou na minha e na sua mão para Deus, para nós cuidarmos, eles serão cidadãos sociáveis. Quantas pessoas nós vemos que são antipáticos, antissociais, e alguns estão até glamorizando este tipo de ideia. Ora, o homem não foi feito para viver sozinho. Obviamente, de quando em vez nós vamos ter um momento, nós vamos ter um momento a sós, conosco mesmo, ou com Deus. Precisamos deste momento, mas viver isolado, não. Isto não é para o ser humano. Deus não o fez para isso. Deus o fez para viver em família, em sociedade. E isto virá através do ensino da palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós estamos subtraindo, diminuindo o tempo desta palavra, tanto dentro de casa quanto nos nossos templos. E isso vem através do quê? O incentivo e o estímulo de levar os seus filhos. Veja, nós levarmos os nossos filhos. Primeiro, para a igreja local, encorajando-os a participar de cultos e estudos bíblicos. Principalmente a escola dominical e o culto de doutrina, quer dizer, o culto de ensino da palavra. Não é mandar. Infelizmente, eu não sei, muitos compartilham dessa ideia. Eu acredito que a partir de uma determinada idade, a criança deve ficar no templo. Mas o que a maioria de nós faz? Eu não quero que me perturbem a hora que eu estiver pregando. Não gastou nem meia hora no Ctrl+C, Ctrl+V e chama de pregação. Brincadeira, desculpa, brincadeira. E nós privamos as nossas crianças. Eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de dirigir congregações. E sempre tive o privilégio de ver filhos da mais tenra idade, alguns até debruçavam nas costas do banco da frente para ouvir o culto de doutrina, o culto de sexta-feira. Bom, na nossa denominação é assim.
Então nós temos que tomar cuidado e, pelo contrário, nós incentivarmos, irmos juntos, estarmos juntos e permitirmos que eles participem. Eles já têm ideia, eles já conseguem assimilar determinadas ideias a partir de uma determinada idade. Então, não privemos os nossos filhos, as nossas crianças, de ouvirem a palavra de Deus em todos os cultos, quarta, sexta, culto de Santa Ceia. Lógico, deve haver o berçário, deve haver, isso é uma outra situação, ninguém está falando disso, mas muitas vezes nós desencorajamos os nossos filhos quando tiramos eles de dentro dos templos no momento da palavra. E isto é nocivo, isto é perigoso. Depois nós queremos que eles sejam frequentadores de culto de doutrina, de escola dominical, como nós, na formação do caráter deles, nós privamos estes seres em formação de estarem em contato com a palavra de Deus. Prioridades na vida familiar. É evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeira prioridade, cônjuge. 2, os filhos. 3, a igreja local. Veja, uma lista coerente de prioridades. Neste cuidado dos pais com os filhos. Obviamente que filhos reproduzirão o que os seus pais são dentro de casa. Exceções, claro. Mas nós não podemos ficar nos baseando em exceções, de maneira alguma. Os filhos reproduzirão o que o pai vai fazer com a mãe, o que a mãe faz com o pai, o que ambos fazem a si mesmos. Os filhos, porque eles terão prazer ou não de servir ao Senhor, do que eles verem em nós, do que eles aprenderem conosco. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E os nossos filhos aprenderão a amar a casa do Senhor se ela for uma prioridade também na vida dos pais. Chegar em casa, dar glória a Deus, não começar a difamar, a criticar, a reclamar do dirigente, dos irmãos, das irmãs, a falar mal dentro de casa. Ora, que ideia essas crianças terão? Que adultos serão quando crescerem? Prioridades no cuidado, prioridades na vida familiar. Primeiro, o cônjuge. 2, os filhos. 3, a igreja local. Quando a família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Ora, por quê? Porque a igreja é uma reprodução de famílias. É um ajuntamento de famílias que reproduzirão o que eles veem dentro de casa. Famílias bem cuidadas, consequentemente, igrejas bem assistidas. 3, disciplina e estímulos aos filhos. Como que nós estimulamos os nossos filhos? Primeiro, demonstração de carinho e afeto pelos filhos. Por quê? Essa demonstração de carinho e de afeto gera confiança. Mas não algo forçado, não algo dissimulado, não aquele horário apertado que a gente tira 10 minutos, meia hora para fazer, para dar atenção. Não, algo planejado. Sabe? Algo planejado não assusta. Sentar junto, o que nós vamos fazer? Pim, 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 pó, 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 pó. Beleza. Quando? Esse final de semana? Não, no outro. Tranquilo. Vamos estar juntos. Demonstração de carinho e de afeto não é ficar só também abraçando. E tem alguns que gostam disso, principalmente lá de fora. Mas dentro de casa, difícil. Relacionamento, difícil. Quando nós fazemos isso, segundo o escritor, nós geramos confiança nos nossos filhos e segurança no relacionamento familiar. Por quê? Um estará aconchegado ao outro. Os filhos se sentirão protegidos pelos pais, se sentirão amados pelos pais. Automaticamente, eles reproduzirão este carinho, este amor
este afeto, este cuidado com os pais. E que família maravilhosa não vai ser? Pode ter arroz e feijão todos os dias. Me lembro que um dia a filha da minha mãe olhou para mim e disse: Maurício, nós passamos esse ano todinho sem comer um pedaço de carne. Mas pensa que prazer. Vê-los. Há mais de 30 anos eu não posso vê-los. Mas trago comigo. Era difícil, não tinha. Mas eles dois estavam ali. E nós trazemos isto para a nossa idade agora de pais. E essa maturidade que nós conquistamos, nós vamos reproduzi-la nos nossos filhos. Veja, segurança no relacionamento familiar. É o que nós vemos hoje. Mas se nós tão somente não privarmos os nossos filhos da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, da piedade para com a casa do Senhor. 3 bênçãos, pais e filhos. Então, primeiro, bênçãos para a posteridade. Veja que aqui o primeiro tópico ele vai falar de promessas agora espirituais. Isaías, Joel. Quando citamos Joel, a maioria já se toca. Nós estamos falando do derramamento, da presença, da efusão, da habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. É a primeira bênção que nós devemos ensinar aos nossos filhos, que é não só se apegar tanto, ou não se apegar de forma alguma às coisas terrenas, mas nos enchermos do Espírito Santo. De prezarmos o eterno, não ficarmos presos ao efêmero, nem neles também. Lógico, eles batalharão, eles buscarão os seus confortos aqui, mas não estarão apegados a estes confortos. Estarão confiadamente vivendo em Cristo Jesus. O escritor fala de Isaías, fala de Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então nós vemos que a primeira promessa de Deus é uma vida imersa no Espírito Santo. E isso nós não podemos privar os nossos filhos. Não podemos deixá-los brincar também. Sabe por quê? Quando nós permitimos que as nossas crianças fiquem imitando os irmãos, principalmente imitando falar em línguas. Eu não estou falando de castigo, eu estou falando de adultos e jovens que crescerão sem a devida importância nas suas vidas para com o Espírito Santo, a presença, o derramamento, o transbordar do Espírito. Serão jovens que crescerão brincando com os dons do Espírito Santo. Mas veja, é bênção para a posteridade dos nossos filhos. Ele fala, os vossos filhos profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas. Então nós precisamos nos preocupar com isso também. Sabe, não somente incentivá-los, mas desmotivá-los destas brincadeiras com as coisas sagradas. Palavra de Deus, a Bíblia, Deus, Cristo, o Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado e inculcarmos em nossos filhos que esta é uma bênção, é uma promessa de Deus que Ele fez aos pais para as suas posteridades, para os seus filhos. 2. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Primeira coisa, o lar deve ser um lugar onde os filhos tenham experiências com Deus. Sabe? Porque Deus é pai, não é avô. Deus tem filhos, não tem netos. E os nossos filhos têm que aprender a ter suas próprias experiências. Viverem as promessas de Deus nas suas vidas. E aprenderem a ter compromisso
com Deus. Não brincar, não zombar, mas ter compromisso, responsabilidade com as coisas sagradas. Então veja bem que coisa legal. Os filhos têm que ter experiência, sabe? Eles precisam crescer com a ideia de que eles também precisam entregar suas vidas a Cristo. Eles precisam aceitar a Jesus Cristo, mas não de brincadeira. Depois, com idade responsável, passar pelas águas batismais, para que também possa tomar do corpo e do sangue de Cristo, que é a ceia do Senhor, que é a santa ceia, que é a ceia. E quando ele for crescendo, ele vai adquirindo o quê? Compromisso com Deus. Mas se nós tomarmos cuidado, e isto é a família, o lugar onde os filhos devem ser abençoados, com experiências, vivendo nas promessas e estabelecendo uma vida de compromisso. Os nossos filhos tenham a liberdade de se expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão. É duro quando o filho, a filha, ele não consegue chegar no pai e na mãe. Não por nada. Às vezes são pessoas boníssimas, mas não criaram aquele vínculo, aquela intimidade. Nós precisamos criar esta. Os nossos filhos não podem ter receios, não podem ter vergonhas, não podem ter barreiras entre nós. Obviamente que determinadas coisas o filho vai falar com o pai, a filha vai falar com a mãe. Mas os filhos têm que ter acesso aos pais. E eles têm que saber que essa porta, que a sua porta sempre estará aberta para ele, não, independente da idade que ele tem. Independente da fase que ele esteja vivendo. Os nossos filhos têm que saber, eles têm que ter ciência, confiança de que as nossas portas sempre estarão abertas e junto com as nossas portas, o nosso coração também estará aberto. Como foi com o filho pródigo. Sabe, nós não estamos isentos de cair, nós não estamos isentos. A Bíblia diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. E Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Mas ele nos lembrou que nós também somos homens, sujeitos às mesmas paixões. Então, se acontecer de, infelizmente, um dos nossos filhos fizer isto, mas que mesmo lá fora ele saiba que dentro da casa dele tem pão. O filho pródigo disse, na casa do meu pai há abundância de pão e eu passo fome. Agora ele está com frio, ele está com fome, vivendo em meio a animais imundos. Mas ele nunca perdeu, ele nunca desistiu da ideia de que na casa do pai dele tinha tudo o que ele precisava, era só ele voltar. E nós precisamos não somente transmitir esta ideia de que a casa de Deus está aberta para os nossos filhos, mas o nosso coração também está aberto para que eles voltem. E nós estaremos de braços abertos. Nós teremos uma roupa nova, nós teremos sandálias novas, nós teremos um anel para colocar nos dedos deles. Os nossos filhos não podem perder essa esperança em nós. E nós precisamos fazer isso. Pais que protegem seus filhos, os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos. Eu já tratei deste assunto no começo da aula. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de... Nós acabamos de falar sobre isso. E por último, essa aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que instruam diante de suas lutas e tribulações. Ora, guarde as críticas para uma outra hora. Existem horas e horas, tempos e tempos. Somos exílios citadores de há tempo para todas as coisas. Ora, há tempo para você também. Existe o tempo em que você precisa abraçar. Eu estou lembrando de Elias. Imagine Deus esbravejando, gritando com Elias. Ele já estava assustado por causa de uma mulher
Ele vai se esconder numa caverna, ele procura Deus nos trovões, ele não está nos terremotos, ele não está, mas Deus vem num vento calmo. Deus fala com ele: Elias, por que você está aqui? O próprio Deus nos ensina como ele trata o filho dele. Não tirou o fardo, não tirou a responsabilidade, não, mas ele disse para ele o seguinte: você vai, come, bebe, a sua jornada vai ser longa. Porque é o momento de chamar a atenção, da correção, como nós dizemos, mas há principalmente o momento de abraçar. Veja, os nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias. Paulo disse palavras temperadas com sal, palavras que edificam, palavras de ânimo, que deem a eles estrutura para enfrentarem as suas lutas e tribulações. É duro quando um pai e uma mãe, a única coisa que eles têm são críticas, palavras de desânimo, palavras de, sabe, joga o filho lá embaixo. Não. Mas também não estou falando também de mentiras, de dissimulações, não é nada disso. Os nossos filhos têm que sentir nas nossas palavras, nos nossos atos, o amor que nós temos por eles. Não é ficar falando por falar. As promessas de Deus é para pais e filhos. Veja, pais e filhos, família. Que nós estejamos estruturados na presença de Deus. Porque o que Deus tem com a família, Deus lutou por todas as eras, desde a primeira família. Deus conservou as famílias. Deus conservou famílias para que trouxesse o seu filho até nós. O filho se preocupou com a mãe, família, deixando-o ao cuidado do seu discípulo amado. Deus tem um plano maravilhoso com a sua família. Não deixe o diabo destruir. Não deixe o diabo destruir por orgulho. Não deixe o diabo destruir por jactância, por arrogância. Não. Vamos perdoar, vamos amar, vamos buscar os nossos filhos. Vamos buscar os filhos de Deus. E que Deus nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.